pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Marcos 11:33. Mesmo que não tivéssemos nascido em lares cristãos ou em um país em que a sua maioria, ainda que numericamente apenas e nem sempre de fato, mas se digam cristãos, seguir a pessoa de Jesus realmente faz a nossa vida muito diferente e abre a nossa mente de qualquer ser humano para uma outra perspectiva. A sua sabedoria é incrível. Porque enquanto nós sabemos que existem grupos, pessoas, técnicas e até algumas religiões e alguns livros religiosos não cristãos, mas que ensinam que a mentira faz parte da vida. E tudo bem, em alguns momentos ela é necessária para você até vencer algumas coisas ou inimigos. No entanto, nós vemos hoje o paradoxo, a contradição entre uma vida de verdade, com a verdade, a vida de Jesus, e uma vida de mentira, com falsidade, que é a vida aqui desses religiosos no Templo de Jerusalém, que debatem aí com Jesus. Porque fazem a pergunta: com que autoridade você faz isso? E aí nos perguntamos também, mas às vezes eu passo por momentos da vida em que me fazem algumas perguntas que eu não quero ou não posso dar aquela resposta exatamente como é. Mais para frente Jesus vai dizer com que autoridade, mas não era o momento de dizer. E é muito interessante, pouco conhecida, uma parte do catecismo da igreja em que ele vai dizer que o ser humano também tem o direito de negar a verdade para quem não tem o direito de ouvi-la. Vou ler aqui exatamente para não ficar as minhas palavras. É o número 2489, 2489. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de a conhecer. Claro que isso precisa ser muito bem discernido, muito bem entendido. Até porque, como Canção Nova, nós temos o princípio também da parte de transparência. Mas me lembrava, quando preparava essa pregação, que tem uma pregação, não sei dizer qual o nome que é, porque eu só lembro do padre que Jonas falando, foi gravada, eu escutei a gravação, né? De que mesmo a nossa parte de transparência, que claro, deve ser feita sempre, ela vai ter uma pessoa certa, ou um grupo de pessoas, às vezes o conselho, por exemplo, às vezes o tripé, enfim, mas que ela deve sempre ser feita, mas tem uma pessoa certa, e até ele usa uma palavra que eu nunca o escutei dizendo em outro momento, em que ele fala que aquela pessoa ou o grupo, eles têm um ministério, como se fosse assim um dom, como se fosse um médico, que aí vai saber acolher e receber aquilo que a gente tem para dizer. E aí vai trazer todo o fruto, né? Porque é um ministério, é um dom de Deus, vai trazer um fruto para mim, para a comunidade, enfim. Jesus aqui, ele nega a revelação da verdade que ele tem, sobre com que autoridade ele faz aquilo, porque não era hora e não eram aquelas pessoas ali dignas de ouvir aquela verdade que ele tinha para dizer. E aí, um grande ensinamento que ele nos dá, vou tentar concluir para não ficar longo aqui a nossa homilia, mas é como sair de situações assim, sem mentir, porque ele não mentiu, pelo contrário, a pergunta que ele fez com que se revelasse a vida de mentira, ao contrário daquele livro, né, Vidas Sinceras, a vida de mentira que aqueles fariseus viviam. Porque eles pensaram, que coisa feia, né? Vamos conversar entre nós aqui qual que é a nossa resposta. Se a gente disser que o batismo de João é de Deus, então ele vai dizer, mas por que você não acreditou? Se nós dissermos que é dos homens, a gente tem medo da reação do povo.
Então vamos dizer, não sabemos. Mentirosos, que coisa feia. Jesus não, ele fala a verdade. E o Evangelho conclui, né? Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. O silêncio também é uma forma de resposta lícita em alguns momentos, né? Que o Senhor nos dê a sabedoria de viver sempre na verdade, nunca na mentira, mesmo que em alguns momentos eu precise aplicar isso que está no Catecismo da Igreja e na vida de Jesus. Está claro no Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.